Meus queridos irmãos, é com muita alegria que eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estou para fazer a nossa primeira pré-aula do nosso primeiro trimestre de 2025, da nossa lição que tem por título Doutrinas da Nossa Fé e o subtítulo Conhecendo as Principais Doutrinas da Bíblia. Aqui está a lição, com certeza chegará em suas mãos aí, né? E os irmãos irão estudar durante o ano de 2025, o período de 3 meses, as principais doutrinas da Bíblia, a qual Deus me deu a honra, né, e a graça de comentar essas lições. Então aqui estamos para fazer essa primeira pré-aula, dar nosso início. Logo as demais lições os irmãos vão aí dar prosseguimento. Agradecer ao nosso Deus por esta tão rica oportunidade que Ele tem nos concedido, pelo seu amor, pela sua graça e pela sua infinita bondade. Não somos merecedores, mas a sua graça tem nos alcançado. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente e toda a sua família, também pela vida do nosso pastor William, pastor Antônio Basto e do nosso pastor Ailton, que também é pastor ali na cidade de Taguatinga, Tocantins. Também louvo a Deus pela vida dos demais comentaristas, professor Lorival, auxiliar de trabalho ali na nossa sede, e também escritor do livro O Sermão da Montanha. Deus seja louvado pela vida do professor Lorival. Também louvo a Deus pela vida do pastor Gilvan Claro, também um dos comentaristas e pastor ali na cidade de Campos Belo, Goiás. Exalto a Deus pela vida de cada um integrante, né, de todos os integrantes do nosso conselho administrativo da EBD. Deus seja louvado pela vida de cada um que tem empenhado, tem dedicado o seu tempo, um pouco do seu tempo, para o trabalho da escola bíblica, para que esse material chegue até as nossas mãos. Também pela vida daqueles que têm dedicado a fazer as leituras diárias, né? E agora as pré-aulas. Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos que tem aí se dedicado às leituras diárias e também nas pré-aulas. Então vamos ao que interessa. Então, como eu falei para os irmãos, nós vamos estudar aí durante 3 meses as principais doutrinas da Bíblia Sagrada. A primeira lição que vamos estudar é sobre as doutrinas sobre a Bíblia. Então nós vamos estudar os principais pontos importantes sobre a Bíblia Sagrada, que é a primeira lição. O segundo, nós vamos estudar sobre doutrinas sobre Deus, que é conhecido como teologia, né? Doutrinas sobre Deus, atributos divinos, estudar sobre atributos comunicáveis de Deus, né? E incomunicáveis. Então nós vamos estudar sobre esses assuntos, sua personalidade, a Trindade Santa, né? Seu Deus Uno, Deus Trino. A terceira lição nós vamos estudar sobre doutrina sobre Cristo. Então nós vamos estudar sobre o Filho de Deus, sobre Cristo, estudar sobre a sua divindade, sobre 100% Deus, 100% homem. Então nós vamos aprender sobre Cristo. Também na quarta lição nós vamos estudar doutrina sobre o Espírito Santo, conhecido como pneumatologia, né? Doutrina do Espírito Santo. Falar um pouco também sobre Trindade nessa lição de número 4. A lição do número 5 nós vamos falar sobre doutrina sobre os anjos, também conhecido como angeologia. Então vamos falar um pouco sobre a doutrina dos anjos e vamos separar um tópico, é o terceiro, para falar sobre anjos caídos. Para falar também acerca dos anjos caídos. É claro que cada uma dessas lições nós vamos pegar os pontos principais falando de forma básica.
Nenhuma, nós não vamos falar dentro dos pormenores, mas os irmãos podem aprofundar dentro do assunto. A sexta lição, nós vamos falar sobre doutrina sobre o homem, antropologia bíblica, também dentro desse assunto da antropologia bíblica, doutrina sobre o homem, sobre a criação do homem, a formação do homem, imagem e semelhança de Deus. Vamos falar sobre isso. A sétima, doutrina sobre o pecado, armatiologia ou ramatiologia da língua grega. Então nós vamos falar sobre esse assunto também, doutrina, como surgiu o pecado, como entrou o pecado no mundo. Então o pecado original. Então vamos falar sobre esse assunto. Oitava lição, doutrina da salvação. Então nós vamos falar sobre a doutrina da salvação. Soteriologia, como é conhecido na teologia, quando vamos estudar teologia, vamos estudar sobre soteriologia. Então, vamos estudar sobre a doutrina da salvação. A lição de número 9, doutrina relacionada à salvação, dando continuidade ao que estamos falando sobre soteriologia. Então, vamos falar alguns pontos importantes sobre perdão, e os irmãos vão aprender no decorrer da lição. Décima, doutrina sobre o batismo em águas. Um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre o batismo em água no ponto de vista histórico, batismo de água do ponto de vista de João Batista, e do ponto de vista cristão, que é do nosso ponto de vista. Nós vamos falar desses três dimensões aí sobre o batismo em águas. E a 11ª lição, doutrina da predestinação. Isso é muito importante nós aprender sobre isso, porque é um assunto muito complexo e muita gente acha que predestinação é antibíblico, e não é. A predestinação é uma doutrina bíblica. Então, a predestinação ela é uma doutrina podemos dizer, ela é pré-ordenada por Deus, de que maneira podemos falar? Ela é predita por Deus no sentido de Deus prever o futuro, antes que acontecesse. Não que Deus havia predestinado uns para o inferno, outros para o céu, não. Isso falando da presciência de Deus, que Deus sabe de tudo, que antes de Deus começar qualquer obra, ele primeiro vê o fim dela. Então, nesse sentido, mas nós vamos chegar lá na lição, nós vamos aprender melhor. E a 12ª lição é doutrina a respeito da igreja, eclesiologia. Então, nós vamos aprender sobre essa doutrina muito importante, sobre a doutrina da igreja. E por último, nós vamos falar sobre doutrina das últimas coisas, e é um assunto muito importante, escatologia, doutrina das últimas coisas. Mas vamos aqui para o assunto da primeira lição para ganhar tempo. Então nós vamos falar aqui agora na primeira lição sobre doutrina sobre a Bíblia. A Bíblia Sagrada é a base de todo e qualquer estudo teológico. É a base. Ela é o alicerce. Não podemos estudar teologia sem Bíblia, ou não existe teologia sem Bíblia Sagrada. Então, vai estudar teologia, a base da teologia é a Bíblia Sagrada, palavra de Deus. Nós vamos destacar aqui alguns pontos que a Bíblia não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Então, no nosso texto áureo vai estar escrito assim, em 1 Timóteo 3,16, bem conhecido: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. O apóstolo Paulo ensinando. Aqui a nossa verdade prática vai estar desta forma: Deus, com sua bondade e misericórdia, soprou no homem a sua palavra e capacitou a escrever a mesma, a fim de nos revelar a sua infinita verdade. Olha que Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso, amoroso, e com sua infinita bondade, misericórdia, soprou no homem, inspirou o homem
para que escrevesse a sua palavra a fim de entrar em contato conosco, de comunicar, revelar a sua bondade aos seres humanos. A leitura bíblica em classe, e aqui eu quero parabenizar os nossos irmãos do design, ficou muito bonito aqui o design da revista, né? O novo design de 2025. Ficou muito bonito, parabéns aos nossos irmãos. Então, observe, a nossa leitura bíblica em classe está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 21, que vai estar escrito assim: por que não vos fizemos saber a virtude e... Vou voltar aqui. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente composta, mas nós mesmo vimos a sua majestade. Esse é o apóstolo falando, né? Não foi dita por fábula ou coisas semelhantes. Ele disse assim: nós vimos face a face. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra, glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Está vendo isso? O apóstolo Pedro falando, como se diz, com propriedade tudo aquilo que ele havia presenciado. E vimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Lá na transfiguração, o apóstolo Pedro disse: eu vi, não é invencionismo. E temos muito firme a palavra dos profetas. Além disso, temos firme as palavras dos profetas, que é verdadeira, né? A qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Ele disse: olha, foi profetizado, né? E nós esperávamos, como foi profetizado, como algo que aconteceu à noite, mas estava esperando o dia amanhecer. E amanheceu na revelação, como se cumpriu em Jesus Cristo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas aos homens santos de Deus fala inspirado pelo Espírito Santo. Ele está se referindo aqui às Escrituras Sagradas, não a profecias, né, como hoje há dons de profecias. Ele está se referindo àquilo que foi falado pelos profetas. Agora aqui, para ganhar tempo, nós temos aqui o primeiro objetivo geral: descrever a respeito das veracidades da Bíblia e a sua inspiração. Então esse é o nosso tema central, o nosso objetivo central da nossa lição. Nós temos 3 objetivos específicos. Primeiro, destacar a palavra Bíblia e a sua veracidade, que é o primeiro ponto. O segundo tópico, enfatizar a sua inspiração. E o terceiro, demonstrar a sua aprovação. Então nós vamos trabalhar dentro desses 3 pontos aí, né? Então nós temos aqui a nossa introdução. A Bíblia é a revelação de Deus aos seres humanos. Então isso aqui, como nós já destacamos, a Bíblia é a revelação de Deus aos homens. Deus, por meio da escrita, se revela aos homens. Deus se revela aos homens por meio de 3 maneiras: por meio da natureza, da escrita e por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Mas a Bíblia é uma das maneiras que Deus usou para se revelar aos seres humanos. A Bíblia Sagrada contém tudo o que os seres humanos precisam e necessitam para a sua conduta de fé e regras. Então a Bíblia é o único manual, né, de fé e regra. Então é tudo que o homem, que os seres humanos precisam para a conduta de fé e regra. Então ela é imparcial. A palavra de Deus, ela é imparcial. Olha que coisa interessante, ela não é parcial. Não passa a mão por cima do erro de ninguém. A sua impessoalidade está intimamente ligada à sua origem. Observe que a Bíblia fala de Davi como um homem segundo o coração de Deus, mas também expõe seus pecados. Veja que a Bíblia tanto fala da fidelidade de Davi, fala das qualidades de Davi e também fala das suas faltas, fala dos seus defeitos, fala dos seus pecados.
pecado de homicídio, adultério, má criação dos filhos, tudo quanto está escrito é para que não cobicemos as coisas más deste mundo e procuremos andar de acordo com a vontade do seu autor. Tá vendo? Tudo isso que está escrito da Bíblia não é para que cobiçamos de forma alguma as coisas más desse mundo. Pelo contrário, é para nos trazer um alerta, uma advertência, para que andamos segundo a vontade do seu autor. Olha como é importante a palavra de Deus. Não é isso, meus irmãos? Vou caminhar, porque o tempo está correndo. Surgimento da palavra Bíblia. E aqui nós vamos destacar no primeiro ponto, no primeiro tópico, o surgimento da palavra Bíblia. Por que a palavra Bíblia? Essa palavra é originária do grego, Bíblia, que significa livros ou coleção de vários livros. Então aqui nós já descobrimos, não é, da onde vem o surgimento da palavra Bíblia. É uma palavra originária do grego, né, da língua grega. Então o seu original vem de onde? Do grego. Então não tem nada aqui do português. Então já sabendo, foi traduzido para o português. Originária do grego, que significa o quê? Livro ou coleção de vários livros. Essa palavra Bíblia é o plural da palavra grega, Bíblios, que quer dizer o quê? Era a forma que os gregos chamavam os rolos dos quais escrevia as suas obras. Então ele era usada pelo quê? Pelos gregos, não era? Quando isso aqui era a forma que os gregos chamavam os rolos dos quais usavam as suas obras. Então eles escreviam suas obras nos rolos, seja nos pergaminhos ou nos papiros, né? Mas provavelmente nos pergaminhos, e chamava de Bíblios, como era usado Bíblios no termo grego. João Crisóstomo foi o idealizador desse termo ou vocábulo, se referindo à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Então, quem foi o idealizador desse termo? Não é? Foi João, só voltar aqui. Onde foi que eu ponho aqui? João Crisóstomo foi o idealizador desse termo, ou vocábulo, se referindo à Bíblia Sagrada, palavra de Deus. Então, quem foi o idealizador? Né? Já no Ocidente, de forma similar, essa palavra foi introduzida por um homem chamado Jerônimo, o qual traduziu a Vulgata. A Vulgata, os irmãos sabem que é a Bíblia Latina, né? Diz a história que ele costumava chamar a Bíblia Sagrada de Biblioteca Divina. Tá vendo? Isso já no Ocidente. Foi a partir de João Crisóstomo e Jerônimo que os livros do Antigo e o Novo Testamento passaram a ser conhecidos de forma universal como Bíblia, como a Bíblia, pelo qual está fundamentada a nossa fé, pela qual está fundamentada a nossa fé. Então, por meio desses dois homens, que foi usado esse termo chamado Bíblia, não é? Também pelos gregos aqui, como nós podemos destacar a forma que os gregos usavam as suas escritas, não é? Idealizada por João Crisóstomo e por Jerônimo no Ocidente. Então vamos lá. Outros termos usados na Bíblia, aqui no tópico 2, no ponto 2 do primeiro tópico. A Bíblia também é conhecida como Escrituras. Então nós vamos encontrar isso na própria Bíblia. A Bíblia também é chamada como Escritura. Esse termo é usado no Novo Testamento, fazendo referência aos livros do Antigo Testamento que até então era considerado inspirado por Deus. Então, quando em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, esse termo é usado como escritura, fazendo menção do Antigo Testamento, que até então era considerado inspirado, que não existia ainda o cânon do Novo Testamento. Então é importante nós entender isso. Esse termo é usado pelo apóstolo Pedro, reconhecendo os escritos de Paulo como escritura inspirada por Deus. Já o apóstolo Pedro usou esse termo reconhecendo as escritas de Paulo como também já algo inspirado por Deus. Observe, outro termo que a Bíblia é conhecida é palavra de Deus. Um termo usado tanto para o Antigo como para o Novo Testamento em sua forma
em sua forma escrita. Está vendo? Também é conhecido como palavra de Deus, também palavra mencionada na própria Bíblia. Por isso que no último tópico nós vamos mostrar aqui que a própria Bíblia ela afirma a sua inspiração. Então, vamos lá. A Bíblia é dividida em duas partes, como os irmãos conhecem, conhecida como partes principais, os quais são Antigo e Novo Testamento, contendo ao todo 66 livros, 39 do Antigo e 27 no Novo Testamento. Todos esses livros foram escritos em um período de aproximadamente 1.500 anos. Cerca de 40 escritores participaram dessa excelente obra. Só o milagre de Deus para tais maravilhas acontecerem. Está vendo? Então aqui nós temos o milagre de Deus. 1.500 anos foi o período que se deu para que fosse escrita toda a Bíblia Sagrada, com períodos diferentes, escritores diferentes, lugares diferentes, não é? Culturas diferentes, muitas das vezes, lugares diversificados, e Deus. E não houve margem de erros, porque era algo feito pelo próprio Deus. A base da nossa fé e conduta, aqui no terceiro ponto do primeiro tópico. De forma alguma devemos esquecer de que a Bíblia é, sem dúvida, o livro dos livros. Ela é a verdade de Deus escrita para nós, tá vendo? Sem dúvida, é o livro dos livros, a verdade de Deus escrita para nós. Ela é a verdade de Deus escrita para nós, o mapa do caminho que nos leva ao céu. Ela é o GPS da linguagem de hoje, que nos leva ao céu. A maior fonte de conhecimento do mundo. Não há tesouro mais precioso do que a Bíblia Sagrada. Está escrito aí na palavra, né? É importante termos em mente que a Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Mas para ganhar tempos, nós vamos aqui dar um salto lá para o tópico 2, que está assim, a inspiração da Bíblia. A operação divina. Então nós temos aqui no primeiro ponto a operação divina. Foi através da intervenção divina que os 40 escritores escreveram a Bíblia. Não temos dúvida disso. Foi por meio dos 40 escritores, foi por meio da intervenção divina que os 40 escritores escreveram todos os 66 livros da Bíblia Sagrada. Foram capacitados pelo Espírito Santo a escrever as revelações divinas, de tal forma que era impossibilitado de cometeres erros. Tá vendo? Eles não cometeram erros. A Bíblia não existe erro. Deixe-me dizer aqui uma coisa, pode existir erro de tradução, mas não é erro na Bíblia. Não existe erros na Bíblia. A coisa era tão séria que quando os escribas iam, às vezes, fazer uma cópia da Bíblia e eles erravam uma letra, ou até mesmo um ponto, seja lá o que fosse, um sinal, eles rasgavam toda aquela cópia e tinham que fazer tudo de novo. Eles não podiam escrever de memória, eles tinham que escrever, falar e escrever, recitar e escrever. Então não podia. Escrever o nome de Deus, lavava toda a pena, o nome Jeová, se banhava e escrevia. Então a coisa era muito séria. Não era de qualquer jeito que podia escrever. Isso é tão glorioso e magnífico que a autoridade divina faz dela infalível. Então, meus irmãos, como é maravilhoso, né? A Bíblia não tem mais dia. Eu vou pular aqui para ganhar tempo. Inspiração, segundo ponto. Inspiração divina é para nós. Inspiração divina é para nós a influência sobrenatural do Espírito Santo que vinha como um sopro sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina sem nenhuma margem de erro. Então, o que é inspiração para nós? Era algo sobrenatural, derramado pelo Espírito Santo na vida das pessoas, para escrever as revelações divinas e não haver erros nenhum. Porque Deus, ele não erra, nós erramos, Deus não. Isso é muito importante saber. A palavra traz o significado de uma influência de fora que fora produzido
ações que estão além de forças naturais. Ações que estão além de forças naturais. Então nós temos aqui, a palavra traz o significado de uma influência que fora produzido a ações que estão além de forças naturais. Então não se compara com algo daqui dessa terra. É algo sobrenatural dado por Deus. Portanto, não temos nenhuma dúvida que é Deus que é Deus respirando. Tá vendo? Deus respirando. Por esse tão belo motivo, a palavra é espírito e vida. João 6:63, Hebreus 4:12. É importante observarmos que a própria Bíblia reivindica para si a inspiração divina. Tá vendo? Ela própria reivindica. Estou aqui correndo. Então depois os irmãos aí na sala de aula, vai com mais detalhe, evita, deixa eu dar um conselho aqui, evita, não é? Tá saindo, às vezes, comentário desnecessário que não tem nada a ver com o assunto. É um conselho aqui desse simples homem de Deus, né, que necessita da graça do Senhor e está tentando te ajudar, dando um conselho. Evita comentários desnecessários. Eu até botei uns comentários mais, podemos dizer, mais abrangente um pouco, para ajudar o professor aí na sala de aula. Isso é muito importante. Então vamos adiantar mais um pouco. Assim diz, aqui vou voltar aqui para a gente entender melhor. É importante observar que a própria Bíblia reivindica para si a inspiração divina. Quando diz por repetidas vezes a expressão assim diz o Senhor, como selo da autenticidade de Deus. Estas palavras são mencionadas mais de 2.600 vezes ao longo de suas páginas. Tá vendo? Ao selo de autenticidade de Deus. Assim diz o Senhor. Mas vamos aqui para o terceiro ponto do segundo tópico. A própria Bíblia afirma a sua inspiração. A própria Bíblia, ela confirma. O Antigo Testamento, de forma clara, afirma a sua inspiração. Então, a própria Bíblia confirma, não temos que estar questionando nada. Se a Bíblia própria confirma, nós não temos que estar questionando nada. Então, o povo de Israel foram proibidos pelo próprio Deus de acrescentar ou diminuir os seus decretos, pensando que fosse obra criada por homens. Então, havia uma proibição para o povo de Israel de acrescentar ou diminuir qualquer coisa da Bíblia, pensando eles que fosse obra humanas. Não, vocês estão proibidos, aqui é de Deus. Tá vendo como a coisa é séria? Coisa muito séria. Davi deixou claro que o Espírito o inspirava para falar aquilo que Deus queria. O Novo Testamento também afirma a sua inspiração. Jesus vai dizer que seus discípulos que ele seria preso. No entanto, não se preocupasse com o que deveria falar, pois o próprio Senhor se responsabilizaria com o que eles deveriam falar. Isso aqui não está relacionado com aquilo que o povo diz. Abra a tua boca que eu te encherei. Não. Isso aqui Jesus estava garantindo para os seus discípulos que ele ia inspirar eles na contribuição do cano do Novo Testamento. Eles não preocupassem que ele ia receber revelações divinas para complemento da escrita do Novo Testamento, e assim aconteceu. O Novo Testamento, além de afirmar a sua inspiração, também reafirma a do Antigo Testamento. Olha que coisa maravilhosa, não é? Reafirma do Antigo Testamento. A Bíblia fala de acontecimentos científicos que aconteceria posterior a ela. Posterior. Coisas que nunca aconteceu. Acontecimentos científicos que estão aí descobrindo muitas coisas, a Bíblia já falava, ó, e os irmãos sabem disso muito bem. Vamos aqui saltar para o terceiro tópico, a aprovação da Bíblia. Jesus aprovou a Bíblia. Então, o próprio Jesus aprovou, confirmou, né, a Bíblia Sagrada como algo divino, como a palavra de Deus, e nós não temos nenhuma dúvida. Né? O próprio Jesus aprovou. E está aqui no primeiro tópico, no primeiro ponto do terceiro tópico. Segundo, o Espírito Santo testifica da Bíblia. Então, o Espírito Santo vai testificar no ser humano a
a própria Bíblia Sagrada. Então, o Espírito Santo dá testemunho da Bíblia dentro do crente. Ele também coloca dentro do homem, no momento da sua convenção, a certeza de que ela é a palavra de Deus. O Espírito Santo é quem faz essa obra miraculosa na vida do ser humano. Terceiro, os cumprimento das profecias. Aí aqui também a própria Bíblia vai revelando os cumprimentos da profecia. Jesus veio, o cumprimento da profecia. Então, vários outros acontecimentos sobre a veracidade da Bíblia. Destacaremos alguns pontos importantes no que diz respeito às suas profecias e seus cumprimentos. Isaías, por exemplo, profetizou acerca de Ciro, o rei da Pérsia, 150 anos antes de sua existência, como aquele que libertaria o povo de Israel do cativeiro. E aí, o que aconteceu? Outro fato importante a ser destacado são as profecias messiânicas e cumprimento de cada uma delas. Então, 150 anos antes de um rei que libertaria o povo de Israel nascer, a Bíblia já falava acerca dele e se cumpriu depois. Acerca da profecia do Messias, né? E tudo foi falado e se cumpriu. Então, isso nos ajuda o quê? A crer mais e mais na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Eu quero aqui concluir a conclusão, a qual destaquei desta forma. Nada é mais precioso do que a palavra de Deus. Ela é o pão que sacia a fome, água que sacia a sede, luz para o nosso caminho, a bússola para o viajante, visão para o cego, chave que abre a porta da prisão, chave que abre a porta da prisão, trazendo libertação. O vinho que cicatriza a ferida, trazendo alegria. Ela liberta, renova, transforma, purifica, dá vida. É espada de 2 gumes, é martelo que esmiuça a penha. Ela sonda, esquadrinha os pensamentos e as intenções do coração. Meus irmãos, fica com essa pequena palavra. Que Deus abençoe a todos e bom estudo a todos.